começo a palavra de hoje fazendo uma pergunta. Quem entrará no reino de Deus? E nós vamos direcionar a nossa vida então para o alvo e colocar como ênfase a glória de Deus. Só existe uma coisa que nos impulsiona a buscar a glória de Deus, meus amados. É o pecado. Mas não é o pecado alheio, é o meu e o seu pecado. Nós temos que ser implacável para guerrear contra o pecado em nossa vida. E ao fazer isso, não quero só tratar do fruto da sua vida, mas queria chegar à raiz da sua vida. Quero ir ao coração, porque entendo que toda a sua vida vem do seu coração. Ou seja, dominando o coração, eu domino todas as ações, as conversas, pois tudo vem desta fonte profunda, o seu coração. Então façamos um autoexame, porque não vale a pena viver sem autoexame, irmão. Vamos examinar o nosso coração, as motivações, as ambições, o próprio zelo, os seus desejos, os seus apetites e afeições, para ser o mais puro e separado para Deus. Já aqui na terra. Então nós vamos enfatizar o coração. Vejo essa ênfase bem apropriada e certa, pois controlar o coração, governar o coração, é governar a própria vida. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Vamos ver então as bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, nós vamos ver as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, nós vamos ver as bem-aventuranças. Essas são atitudes do ser. Este momento da palavra, na verdade, é o início, a inauguração do ministério do Senhor. São as primeiras palavras de Cristo, exceto já o capítulo 4, onde ele diz: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Isso então se tornou o perfil descritivo do que é ser alguém arrependido para entrar no reino. As bem-aventuranças vêm no início do mais famoso sermão já pregado, o sermão do monte, do pregador mais nobre que já houve, Jesus Cristo. O maior pregador que veio do céu e fez a mais pura interpretação da lei. Ele começa o seu sermão com as mais positivas e graciosas palavras com as quais nenhum pregador havia começado um sermão. Começou com as palavras bem-aventurado, bem-aventurados. Ele dizia bem-aventurados. Ele veio para que tivéssemos vida, vida abundante. Ele veio para abrir o céu e derramar bênçãos
bondade e a graça de Deus sobre o seu povo. Isso define para nós quem entrará no reino. Presta atenção, irmão. E esses não são os que estão no templo, ou apenas os que estão no templo, ou os que seguem algum ritual religioso por impulso. São pessoas cujo coração se arrependeram diante de Deus e têm exercido fé no Evangelho de Jesus Cristo. Então essa vida começa nesse epicentro. Como isso constratava com a religião dos fariseus, que era uma fachada exterior e uma religiosidade rasa, superficial, que apenas pintava o exterior das vidas corruptas daquelas pessoas. E o que Jesus requer aqui é o arrependimento visando o coração. É que o coração do povo de Deus seja reto diante dele. Para que alguém entre no reino, deve haver um arrependimento de coração. E Jesus define isso começando no versículo 3, seguindo até o 12. Como eu disse, nós vamos ler bastante de trechos da palavra de Deus. E ele segue até o 12 com as bem-aventuranças. As 4 primeiras bem-aventuranças formam um pequeno livreto de 4 leis espirituais de Jesus. Esses são os 4 passos que levam ao reino de Deus. É isso que é ser salvo, irmão. É isso que é arrepender-se de fato. Isso não é ser alguém dizendo Senhor, Senhor. Mas que essa pessoa muitas das vezes não vai entrar no reino. Porque essas são as marcas distintivas da verdadeira fé salvadora. O versículo 3 vai dizer assim: felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E isso acontece quando vejo que pequei. E eu careço da glória de Deus. E eu declaro falência espiritual diante do Senhor. Mas há mais ainda no versículo 4, aonde ele diz, bem-aventurados os que choram. Amado, deve haver um pranto, um choro, pela triste condição do meu estado pecaminoso. Devo me quebrantar por dentro e ver que a minha vida tem sido uma ofensa a um Deus santo, que tenho violado a santidade dele pelo modo como vivo a vida. Eu não posso ser apático e parecer morno. Eu não posso bocejar na face de Deus e dizer, bem, eu pequei. Isso é uma falta de respeito. É uma fé falsa. Quem se arrependeu de verdade e entra no reino tem um profundo quebrantamento para com o pecado. Por isso a palavra diz, bem-aventurados os que choram. Ninguém entra no céu às escondidas. Ninguém vem bocejando na presença de Deus. Tem que haver lágrimas. Sejam elas lágrimas reais ou apenas do coração, mas nós devemos nos quebrantar. E a terceira bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados mansos. A palavra manso era usada para cavalo selvagem que foi amansado. Um cavalo selvagem ao ar livre, que nunca se submeteu a um peão. Ele ia onde queria e fazia o que queria. Era furioso e ligeiro. Era selvagem, corria em qualquer direção, até que chegasse alguém que o domasse para ir ao estábulo. Esse domador não quebraria suas pernas, mas quebraria o seu espírito. De modo que o cavalo que se submetesse à autoridade do peão
Ele obedecendo, indo para a esquerda, indo para a direita, parando se puxasse as rédeas. É isso que significa a palavra manso. Chegar ao ponto de reconhecer que minha vida não pode ser vivida do meu modo. Eu vou onde quero, faço o que quero. Não, mas agora me submeto ao senhorio de Jesus Cristo. Eu sou manso com o sentido de que minha vida agora está nas mãos dele. Ele possui as rédeas dela. E a quarta bem-aventurança está no versículo 6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Ao submeter a vida a Cristo, nesse momento eu devo perceber a minha justiça como trapo de imundícia perante Ele. Chorar pela minha corrupção e depravação de coração. E agora ter fome e sede de uma justiça que não me pertence. Uma justiça que tem que ser dada a mim. É a perfeita justiça de Deus em Jesus Cristo. E Lutero vai definir como justiça alheia, justiça estrangeira. A ideia é que há uma justiça que desceu do céu, aleluias, que desceu do alto. E eu devo ter sede e fome dela. Esse é o desejo da fé salvadora. Eu recebo o dom da justiça de Deus. Só Ele pode tirar meus trapos de justiça própria. Porque eu estou nu agora diante do Santo, do Santo, do Santo. E Ele me veste com a perfeita justiça que vem através de Jesus Cristo. E me exibe perfeito ante o trono da graça. Então é isso que essas 4 primeiras bem-aventuranças ensinam. Amado, há uma progressão sequencial em ser pobre de espírito até chegar a chorar por ser pobre de espírito. E agora ser domado, ser manso, render a vida ao senhorio de Cristo e clamar pela justiça dele. Isso define aquele que entra pela porta estreita. Aleluia. Isso define o que constrói a sua casa sobre a rocha. Presta atenção nessas palavras, meu irmão. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como alguém que fez a sua casa sobre a rocha. O pobre de espírito, que chora, que é manso e tem fome e sede de justiça. Porque agora, meu irmão, que você está no reino, que já passou pela porta estreita, que está construindo sobre rocha firme, que é Jesus Cristo, você continua com as 4 bem-aventuranças. Seguimos humildes, admitindo, sou assim pela graça de Deus. Continuamos chorando pelos nossos pecados, continuamos mansos sobre o senhorio de Jesus Cristo. Temos que ter fome e sede, não pela posição de justiça, mas por uma justiça prática. A partir de agora, as outras 4 bem-aventuranças referem-se àqueles que já entraram no reino de Deus. E elas são, vamos lá, versículo 7. Misericordiosos. É claro que são, pois foram objeto da soberana misericórdia de Deus. Tiveram a graça e o favor divino à sua disposição. Tornaram-se povo misericordioso aqui na terra. E a palavra vai dizer, felizes os limpos de coração, pois verão a Deus. Vemos uma ligação inseparável entre a justiça, a justificação e a santificação. Todos os que foram justificados pela fé começam uma vida de busca pela santidade. Eles são limpos de coração, mas devem continuar mantendo e guardando seus corações para que continuem limpos. No versículo 9,
Bem-aventurados os pacificadores, os chamados de filhos de Deus, reconciliadores. São aqueles que buscam os que estão em inimizade com Deus, os inimigos de Deus, para levá-los à posição de amigos de Deus, para levá-los à posição de regenerados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E eles estão unindo homens pecadores ao Deus, aleluia, santo, através do Evangelho. São os pacificadores que já acreditam na paz entre os irmãos e irmãs do corpo de Cristo. O resultado de tudo isso nós encontramos no versículo 10, no versículo 12. Se você vive desse modo, você se destacará muito nesse mundo, que irritará os que andam de modo errado, e eles começarão a perseguir você. Percebe, meu irmão? Quando você anda no caminho certo, você irrita os que andam no caminho errado. E os que andam no caminho errado, ou eles passam para o seu lado, ou eles começam a te perseguir. Desculpa. Jesus disse, e essa é uma promessa de que vocês serão perseguidos. Não há como passar por esse mundo e as 7 primeiras bem-aventuranças serem verdade em sua vida sem sofrer perseguição por causa de Cristo. Está sofrendo perseguição, meu irmão? E é por causa de Cristo? Louvado seja Deus. Continuamos. Essa perseguição, meu amado, muitas das vezes não é uma ou duas pessoas, às vezes é uma multidão. E às vezes é uma multidão religiosa que te persegue. Esses, e somente esses. Versículo 13 vai dizer, se o sal da terra, aleluia, esses, e somente esses, são a luz do mundo. Versículo 14. É a única ênfase de tudo que vimos. Está no coração. Está na religião do coração, nós podemos chamar assim. O que Jesus quer buscar de cada um de nós hoje, Ele quer buscar o coração. É o coração que Jesus quer buscar, irmão. E nós vamos entender por quê. No coração, você conhece e ama Deus. É com o coração que você toma decisão na vida. É com o coração que você guia os seus passos, que você determina o seu destino. É com o coração que você pensa, sente e decide. O seu eu verdadeiro não é o que vemos exteriormente. Seu eu verdadeiro é quem você é e o que você é dentro do seu coração. Salomão vai dizer, guarda o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Ou o coração é como uma nascente de onde flui uma fonte de completude de sua vida. Seja como for a sua vida, ela simplesmente flui do seu coração. O que há no fundo do coração é o que sairá de sua boca e guiará os seus passos. Aleluia. Governe seu coração, meu amado, e você governará completamente a sua vida e o seu destino. Salomão vai dizer, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E Moisés vai dizer, amém. O Senhor seu Deus é o Deus de todo o seu coração. E Jesus afirmou isso ao dizer que esse é o maior mandamento de todos. Ame ao Senhor teu Deus de toda a sua razão, de todo o seu coração, de toda a sua força. E Paulo vai dizer, a adoração real envolve entoar ao Senhor de coração. Então a causa mais importante da vida nesse momento é o seu coração perante Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão, e minha irmã que está me ouvindo. Aonde está o seu coração? Porque eu posso saber onde está o seu corpo.
Mas a questão aqui é: onde está o seu coração? Porque você pode estar na sua casa, mas o seu coração pode estar muito longe. Jesus disse sobre os fariseus: com a boca me honram, mas o seu coração está longe de mim. Seu coração está perto de Deus e é sensível a Deus? Seu coração é confiante em Deus? Porque é a Ele que Jesus dirige. Vamos para o versículo 8. Vamos refletir sobre isso. Eu quero passar para você, meu amado. A palavra diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então anote aí 5 pontos que eu vou te passar. São 5 palavras-chave que eu vou te passar. Tente guardá-las. Elas são os principais pontos que seguiremos nessa mensagem. Eu quero tentar extrair tudo o que encontrar no versículo 8. Quero que vejam que o coração é prioridade para Cristo. É óbvio que Jesus priorizava o coração. Vivemos numa sociedade que não prioriza o coração, mas prioriza o corpo. Prioriza a embalagem exterior, prioriza o cabelo, as roupas, prioriza a fachada. Mas Jesus prioriza o coração. O segundo ponto vem a pureza de coração. A primeira, priorizar. A segunda, a pureza. Ele requer pureza. Feliz o limpo de coração. O que significa limpo de coração, meu amado? Preste, guarde essa pergunta que eu já vou te responder. O terceiro ponto é o problema do coração. Há um problema com o coração. Qual é o problema? Guarde também essa pergunta. Daqui a pouquinho nós vamos responder no decorrer da mensagem. E o quinto é o privilégio. Apenas os limpos de coração verão a Deus. É bíblico. Será que há maior privilégio que esse, ver a Deus? São duas coisas interligadas, coração limpo e ver a Deus. Só aqueles com coração limpo, um dia verão ao Senhor. Em primeiro, então, vejamos a prioridade do coração. Lembra que eu disse 5 pontos, agora eu vou descrever. Só para você guardar: priorizar o coração, ter pureza no coração, detectar o problema no coração, purificar o coração e privilegiar. Jesus está inserindo nesse sermão a importância absoluta do coração. Talvez você já ouviu a pregação sobre o Sermão da Montanha e nunca levou por esse lado, mas eu quero te dizer. Veja o que Jesus falou: felizes os limpos de coração. Quando diz coração, refere-se a tudo aquilo que nós somos interiormente. Não é o coração membro físico, aquilo que nós somos. Que vai constratando com o nosso corpo externo, exterior. O coração se refere à alma, ao ser interior. E se você gosta de categorias, ele se refere à mente, às emoções e à vontade, à completude nossa. Porque em nossa cultura ocidental, vemos o coração só como sendo as emoções. Mas ele é muito mais que isso. É a mente, é a sede do intelecto, os pensamentos e raciocínios de uma pessoa. É aquilo que você pensa e como você pensa. Salomão vai dizer: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Isso se refere às afeições, ou às emoções, ou seja, seus desejos, suas paixões, seus anseios. E é isso que Jesus prioriza, porque ele entende que seu coração será o leme da sua vida. Aleluia! Mudar o coração, aleluia, será mudar a direção de toda a sua vida, meu irmão. Enfim, o coração inclui a vontade, a sede da evolução, onde as decisões são tomadas. Então nós vemos que o coração engloba o centro do ser de alguém, é a fonte de onde fluem todas as coisas. O coração é o seu eu verdadeiro, é quem você é, feito à imagem de Deus, tentado pelo pecado, ele é a sua própria alma. Isso é a prioridade do coração, meu Deus.
Então tudo isso, todas as bem-aventuranças enfatizam o coração, irmão. O versículo 3 vai dizer, felizes os pobres de espírito. Isso é o coração. No versículo 4, chorar é se arrepender no coração. Versículo 5, ser manso e ter coração submisso. Versículo 6, ter fome e sede de justiça é ter um desejo no coração. Tudo isso, meu amado, é o coração. Jesus busca o nosso coração. E sabe que o coração é como a raiz da árvore. Se a raiz é boa, o fruto será bom. Aleluia. E ele diz, pelos frutos conhecereis. Pois o fruto não é nada além da revelação do que é a própria raiz. Meu Deus. Com isso Jesus mergulha abaixo da superfície da terra e despreza a nossa raiz. Aleluia. Ele prioriza o seu coração. Que o seu coração seja reto para com Ele. O seu coração é reto perante Deus, meu amado. Saltando sobre os montes de Jerusalém, eu sou. Seu coração é limpo. Essa é a exigência que nosso Senhor faz. É uma fé de coração. Depois nós vamos falar sobre a pureza de coração. Aleluia. Jesus, ao priorizar o coração, ele exigiu pureza. Notem, felizes os limpos. Os limpos. Bem-aventurados os limpos de coração. E malditos os impuros de coração. Abandonados por Deus são os impuros de coração. Castigados por Deus são os impuros de coração. Mas bem-aventurados são os limpos de coração. Ele somente abençoará aqueles que são limpos de coração. E limpo significa estar limpo. Totalmente limpo. De toda a imundície. Ser purificado da contaminação interior. Daquela que nos macula. Amado, a palavra limpo é usado para metais brutos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Os metais brutos que quando postos na fornalha, no processo de fundição, o calor se eleva tanto que as impurezas do metal sobem para a superfície e aquela liga é retirada do topo e o que sobra embaixo é um metal puro, um metal separado. É isso que Jesus está exigindo, que a impureza do seu coração suba para a superfície e que pelo arrependimento, pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, ela seja tirada do topo e o que ficar para trás seja um imaculado coração, incontaminado, legítimo, puro de coração, pureza de mente, pureza nas motivações, pureza nas afeições, aleluia. Salomão escreveu em Provérbios 17:3, o crisol prova a prata e o forno o ouro. Mas aos corações prova o Senhor, aleluia. O Senhor prova o coração. E o que Ele está procurando é um coração separado, sem qualquer outra atração paralela, sem qualquer outro amor paralelo. Um coração separado. Jesus disse em Lucas 14:26, se o homem não aborrece seu pai, sua mãe, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É separado, é separado. O amor que temos por Cristo em nosso coração deve ser tão superior que se comparássemos a outra afeição nossa a ela pareceria aversão. A pureza de coração. Aleluia. É assim por toda a Bíblia. Levítico 11:44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Deus é infinitamente, absoluta e eternamente santo e puro. E Ele exige que sejamos santos, um povo diferente, e também sejamos separados para a santidade. A palavra santo, que no hebraico significa kadosh,
significa transcendente, reservado para um propósito, significa separado. Deus é reservado e separado para Ele mesmo. Ele é diferente da sua criação, Ele é de uma categoria diferente da nossa, Ele é santo. Aleluias. Em segundo lugar, Ele não tem pecado, é inculpável. Todos os seus caminhos são perfeitos e seus juízos são puros. Ele nos chama a sermos santos e puros, para sermos separados desse mundo e desse sistema maligno, aleluia, e mundano. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne e dos olhos e a soberba da vida, é passageiro, meu irmão. Atente para essas palavras. Devemos largar o pecado e nos esforçar para a santidade com toda a força que o Deus sobrenatural nos capacitou a ter. Davi disse no Salmo 24, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Quem entrará na presença do Santo do Santo? E aí ele responde, aleluia, o que é limpo de mãos e puro de coração. Mãos limpas seguem um coração puro. Se quisermos comunhão com Deus, devemos ser puros e limpos. Romanos 12, 1. Rogamos pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo. Aleluia. Se o seu todo é só ser comprometido com Deus, aleluia. Irmão, isso não é o suficiente. Se você é só uma pessoa comprometida, não é o suficiente. Não é o bastante. Você deve ser um sacrifício santo. Não dê a Deus um sacrifício que não seja santo. Deus quer que sejamos puros e santos de coração. 1 Timóteo 1,5, o alvo da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro, para que fluísse, aleluia, de um coração puro, amor a Deus, o amor pelos outros, amor para a verdade, amor para o reino, amor pelo Filho de Deus. 2 Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade. Não brinque com elas. Não as provoque. Não queira ir até onde puder sem se queimar. Fuja! Corra das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Então toda a sua vida flui do seu coração, irmão. Esteja certo de que Ele é puro. Caso contrário, estaremos perdidos. Os fariseus não viam isso. Nós encontramos em Mateus 5:21. Tudo que os fariseus queriam fazer era essencialmente pintar o exterior, como se fosse pintar o Titanic. Dar uma melhorada, ajeitar os móveis do convés do Titanic, por assim dizer, como um exemplo. Quando sua vida toda estava afundando e naufragando. Mas eles só se importavam com a aparência. E agora Jesus, o grande expositor da interpretação verdadeira da lei de Moisés. Ele não aboliu a lei de Moisés. Ele reforçou o padrão de santidade e o apresentou aos que o seguiam. No versículo 21, Jesus diz, ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Os fariseus criam, eles acreditavam que só porque não estrangulava alguém com as próprias mãos, eles eram puros diante da lei. Só porque não matei ninguém, sou puro diante de Deus. E Jesus, no versículo 22, vai dizer, eu porém vos digo, aleluia. Perceba que ele não muda nada, apenas explica apropriadamente a interpretação da lei mosaica. E ele vai dizer, eu porém vos digo que todo que se, aleluia, irar contra o seu irmão, já estará sujeito ao julgamento.
Ele diz: você é um homicida em seu coração se está irado injustamente com seu irmão. Você tem sentimentos ruins por alguém? Jesus disse que isso é homicídio no coração. Veja o versículo 27. Aleluia. Desse mesmo capítulo. Ele vai dizer: ouviste o que foi dito, não adulterarás? Claro, está nos 10 mandamentos. Êxodo 20, Deuteronômio 4. Eu, porém, vos digo, aleluia, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, já adulterou com ela em seu coração. Então a questão é o coração. Aleluia. Bem antes de algo se tornar uma ação ou uma obra aparente, ele é concebido lá no seu coração. E Jesus confronta os fariseus sobre a negligência total deles em seus corações. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus. E isso é o oposto de felizes os limpos de coração, irmão. Será que nós não estamos sendo fariseus? Com a Bíblia na mão? E o que Jesus diz para os fariseus? Ai de vós, escribas e fariseus. E para as pessoas que estão no Sermão da Montanha, o que ele disse? Felizes os limpos de coração. Meu Deus. Saber versículo bíblico, decorar a Bíblia não é o suficiente se o seu coração não for totalmente consagrado somente a Deus. Porque a palavra ai de vós, sabe o que ela significa? Condenados, julgados. E é isso que ele disse aos fariseus: vocês estão condenados. Porque vocês conhecem toda a lei, mas ela está na parte exterior, ela não trabalha no seu coração. Aleluia. Não é para chamar atenção. A palavra ai de vós. Ai de vós arruinados. Estão vocês, escribas e fariseus, hipócritas, é o que Jesus disse. No momento parece ser uma palavra dura, mas você sabe o que é hipócrita? Eu vou contar uma história para você. No primeiro século, hipócrita era alguém usando uma máscara. Era um ator de teatro, num estádio, que recebia um roteiro e tinha um papel irreal em relação a quem ele era. E ficava diante das pessoas do estádio, repetia palavras, representava um papel. E quando a peça acabava, ele saía do estádio, tirava a máscara e vivia do jeito que ele realmente era. Irmão, um hipócrita é isso. Ele é uma coisa no templo e outra coisa muito diferente no curso da sua vida. Alguém que usa uma máscara e se esconde detrás do fino véu da religiosidade. Aleluia. A vida deles trai o roteiro que eles representam. Meu Deus! Está cheio de fariseus, de hipocrisia. A vida dessas pessoas trai o que elas vivem na vida real. O que elas repetem, aliás, o que elas representam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois como sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Irmão, que cena! Será que está dando para a gente entender a profundidade da importância de ter um coração consagrado somente a Deus? E Jesus, porque são palavras de Jesus. Se você está achando que é uma pregação dura, a hora que você for orar, diga para Jesus que as palavras dele foram duras para você. Mas Jesus segue dizendo: limpais o exterior do copo, mas negligenciais o interior do copo. Vocês limpam o exterior, mudam o seu comportamento, mas negligenciam o que está no interior da alma, o próprio coração. Aleluia. Amado, suponha que eu vá à sua casa para um jantar. Você traz um copo e põe na minha frente. Por fora está brilhando as luzes, o lustre de cima da mesa faz com que o copo brilhe. Aleluia. E eu levo a boca para beber, e quando olho dentro dele, há um pedaço de carne ali. Oh, meu Deus. Eu vejo uma mancha de batom, eu vejo um fio de cabelo flutuando do lado de dentro.
E é o que Jesus diz, assim é a sua vida. Você limpa muito bem o exterior quando você vai para o templo e ostenta a religiosidade diante dos outros, mas bem lá no fundo você é impuro e sujo. Esse é o problema do coração. E qual é o problema do coração? Aleluia. O cerne do problema humano é o problema do coração humano. O chamado de Jesus para termos um coração limpo, logicamente implica que o nosso coração não é limpo por natureza. O fato é que jamais nasceu alguém com coração limpo. As primeiras bem-aventuranças estão certas sobre isso. Felizes os pobres de espírito. Todo coração humano sofre de pobreza, de santidade. Ou seja, na verdade está rodeado pela corrupção do pecado. E Jeremias diz que o coração é mais enganoso que todo o desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Salomão escreveu, o coração dos homens está totalmente disposto a praticar o mal. E também diz, os corações dos homens estão cheios de maldade e estultícia. Sabe o que é isso, meu amado? O pecado torna o homem tolo. Você já pensou por que alguém troca a esposa pela secretária? Você já pensou nisso? Acontece todo dia, até pela empregada. Porque o pecado faz dele um tolo. Ele faz escolhas irracionais e ilógicas em sua vida por causa da impureza da sua alma. Isaías disse, toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa alguma sã. Essa é a doutrina da depravação total. Não significa que cada pessoa é tão depravada quanto poderia ser, mas significa que cada parte do homem, sua mente, suas afeições, sua vontade está decaída e corrompida pelo pecado. É como uma gota de veneno num copo d'água, meu irmão, que se espalha pelo todo, até que todo o seu conteúdo seja permeado em veneno. É isso que acontece com o coração de todo homem e mulher. E Jesus disse, porque do coração procedem os maus desígnios, as prostituições, os roubos, os furtos, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, as calúnias. O que Jesus diz é que tudo isso já está no coração. Não é o ambiente que você vive que faz o seu coração ficar assim, já está lá. Não é o diabo que o faz. Não são os outros que o fazem isso com você. Não. Tudo isso está dentro de você, no seu coração. É como andar com um copo de leite na mão e você tropeça e o que está no copo se derrama. Isso é o que vem do nosso coração. É o que já está no nosso coração. Esse é o problema do coração. E o problema de todo descrente. E o problema de toda a família, da sociedade, da escola, da nação. Do crente também. Esse é o problema. Todo o problema do mundo se deve, enfim, à falta da pureza de coração. E nós temos que falar então de como purificar o coração. Se meu coração é impuro, se o seu coração é impuro, e Jesus prioriza o coração puro, então como meu coração pode ficar puro? Eu quero deixar claro aqui, não é nenhum ritual religioso que vai tornar o seu coração puro. Nenhuma cerimônia religiosa tornará o seu coração puro. Nenhuma reforma externa tornará o seu coração puro. Pureza, aleluia, é uma obra interior no poder do Espírito Santo. Só Deus pode nos dar um coração puro. Isso já começa com a salvação. Começa com a regeneração, quando Deus nos deu um novo coração. Se você nasceu de novo, então você recebeu um novo coração. Seu velho coração era um coração mau. Ezequiel 36, 25 diz, aspergirei águas puras sobre vós e ficareis purificados. Esse é o quadro do lavar regenerador, do qual
Tito 3:5 fala: eu vos purificarei de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Além disso, eu vos darei um novo coração e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei o coração de carne. O coração de pedra é frio e duro, indiferente, e não responde a Deus. É só com o coração frio e puro e duro. É só isso. Não tem mais nada. E Deus vai dizer, aleluia, tirarei essa dureza e lhes darei um coração de carne. Um coração vivo para Deus. Coração que pulsa por Deus. Um coração que reage às coisas de Deus. O nascer de novo é isso, meu irmão. Não é simplesmente virar uma página, é receber uma nova vida, é nascer de novo, é ter a vida de Deus na alma do homem. E ele diz, aleluias, porei o meu espírito em vós. Andareis nos meus estatutos, guardareis e observareis os meus juízos. Isso é purificação de coração, entende, meu irmão? Na hora do nascimento, na hora da regeneração. Se você está ouvindo tudo isso, e você está fora do reino, então você precisa de um outro coração, meu irmão. Porque você ouvir coisas como essa, e continuar na mesma situação, você vai me desculpar. Mas você precisa de um novo coração. Porque essas verdades não dá pra gente refutar. São verdades bíblicas, recheadas da palavra de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, diz a palavra. E tendo nascido de novo, devereis continuar purificando o seu coração. Lembre de Provérbio 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, pois dele procede as fontes da vida. Então nesse momento eu estou praticamente assumindo. A maioria que está ouvindo esta palavra de fé. Então, como você, sendo uma pessoa que crê em Deus, vai manter puro o seu coração? Eu vou falar sobre 5 formas. Meu nome é Cogumelo, tenho 54 anos de idade, sou nascido e criado em Vila. Vou falar sobre 5 formas, eu quero que você guarde. 5 formas de manter o seu coração puro. Tente anotar aí. Você deve se referir a essas 5 coisas. Primeiro, lave-se na palavra. Meu Deus. Você percebeu que durante a pregação eu disse que o nosso coração já nasce cheio de podridão, cheio de lascívia, de adultério, de tendência, de escravidão. E nós temos um encontro pessoal com Deus e Deus tira tudo. Tudo. Eu não vou dizer algumas palavras aqui porque eu sei que o Espírito Santo vai dizer para você aquilo que você ainda não tirou do seu coração. E que você leva como religiosidade. Que você tem levado como religião. E feito de maneira correta, mas é religiosidade, meu amado. Você não tirou a religiosidade e essa religiosidade tem matado a sua fé sólida em Jesus Cristo. Nascer de novo, o que eu disse aqui, não é virar uma página, não. É uma nova vida, é um novo coração. É renunciar a tudo que você vivia de religião antes da sua conversão. Porque há muitas pessoas dizendo assim, eu me converti a Cristo, mas continua vivendo a religião. Que Deus dê sabedoria e entendimento para que abra a sua mente, para você entender o que Ele está querendo dizer nesta tarde. Muitas pessoas estão aí com a Bíblia na mão dizendo, eu me converti, eu agora oro, eu intercedo, mas vive ainda na religião. Então, não é um novo coração. Você fez um remendo, você só virou uma página, você não recebeu um novo coração. Porque senão esses 5 passos que eu vou falar para você, não tem como você colocar na tua vida se você realmente não morreu para o homem velho, para a antiga fé religiosa que você tinha.
Não vai adiantar. Os 5 passos que eu vou falar não vai resolver a sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque esses 5 passos que eu vou falar só vale para quem realmente abandonou tudo o que vivia, os resquícios da religiosidade, para viver uma nova vida. Para viver um novo conceito de vida com Cristo. E não pegar o antigo e tentar misturar no novo. Aquilo que Jesus falou, não se coloca um remendo novo numa roupa velha. Para roupa nova, remendo novo. E muitos estão vivendo a religião, trazendo o novo, mas não esquecendo os antigos costumes. E quantos vão orar e falam: Senhor, eu não entendo por que as coisas não dão certo. As coisas não dão certo, sabe por quê? Porque realmente você ainda está vivendo o antigo. Você tem vivido o antigo. E o antigo está te arrebentando, meu irmão. O antigo está te arrebentando. É isso que tem acontecido. E nós vamos para 5 passos. Os 5 passos para você manter o seu coração puro. Primeiro, lave-se na palavra. Que poder santificador há na palavra de Deus, irmão. Veja o Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá, por exemplo, o jovem guardar puro o seu coração? Observando, segundo a sua palavra. Aliás, vamos para o versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É a palavra de Deus no coração que santifica e purifica o coração quando é recebido pela fé. Jesus orou em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amado, é a palavra de Deus que nos afasta da impiedade e da impureza. Efésios 5:26, para que santificasse, fala da igreja, fala dos crentes, tendo-a purificado pela lavagem da água, pela palavra. Enquanto estamos na luta contra o pecado, enquanto somos inundados pelas tentações deste mundo, quero lembrar você, irmão, como Jesus resistiu à tentação quando estava no deserto. Ele disse, está escrito. E a tentação vinha, e ele disse, está escrito. Está escrito na palavra de Deus. E rebateu as investidas do diabo e as tentações. Essa é a mesma arma superior. Essa mesma arma superior é posta em suas mãos. Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que a espada de 2 gumes. Lave-se na palavra. Lembre-se de uma coisa, querido. O pecado te afastará da Bíblia. Ou a Bíblia te afastará do pecado. Os dois juntos não tem como. Gente que está lendo a Bíblia, gente que prega a palavra de Deus e não sai do erro, não sai da religiosidade que mata a externa, sepulcro caiado, ela morre. Não dá fruto que prevaleça, que permaneça. Uma coisa exclui a outra. Quando a palavra vem, o pecado sai. E quando o pecado volta, o apetite pela palavra vai embora. Lave-se na palavra. Segundo ponto, banhe-se no sangue. Há poder no sangue de Jesus Cristo para nos limpar de todo o pecado. Ezequiel 13:1 fala de uma fonte aberta para o pecado, que é a impureza. É uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Jesus Cristo. Os pecadores que mergulham nesse fluxo perdem todas as suas manchas de culpa. E nós, a cada dia, agora que estamos no reino, seguimos confessando os nossos pecados e sendo lavados e purificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, o que pode me fazer santo de novo? Nada, senão o sangue de Jesus. Não há reza, não há crendice, não adianta caminhar de joelho daqui, não sei na onde, não adianta.
Se não for o sangue de Cristo, o resto é religião. É direto no Senhor, é direto no sangue de Cristo. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não precisa de mais nada. Há muita mentira sendo divulgada por aí. Porque eu estou falando da Bíblia. Eu não estou falando de nenhum tipo de livro de literatura de qualquer outra pessoa. Eu estou falando da palavra de Deus. Banhe-se no sangue. É o segundo ponto para você se manter puro. Veja que eu não estou falando para você se converter. Você já teve um novo encontro. Você recebeu um novo coração. Porque se você não recebeu um novo coração, isso que eu estou te passando, volto a te lembrar, não vai funcionar na tua vida. Eu estou falando com pessoas que realmente não viraram uma página, mas tiraram tudo, todo o resquício de religião. Ah, eu vivi essa religião, mas agora me converti, mas continua ali. Terceiro ponto, submeta-se ao Espírito Santo. O Santo Espírito de Deus é o Espírito Santo. Ele que é o agente de Deus. Ele que é o agente da santificação. O ministério do Espírito Santo na vida do crente que nos conforma à imagem de Jesus Cristo, que é a imagem da santidade. O Espírito Santo, aleluia. Em Romanos 1,4 chama-se o Espírito de Santidade. Ele veio convencer do pecado, garantir o arrependimento, veio para desviar o coração do pecado, veio para dar poder para resistirmos à tentação, veio para purificar o coração do pecado. O Espírito Santo purifica o coração, assim como a luz purifica o ar. Amados, como que eu posso falar que estou profetizando se eu tenho um coração dividido e não separado? Como é que o Espírito Santo pode estar falando através de mim, profecia, pregando, ministrando, se eu realmente tenho ligação com a religião, com as heresias, com o pecado, com os velhos costumes? Como que eu posso falar que sou cheio do Espírito Santo se não há doutrina na minha vida? O Espírito Santo veio para purificar o coração de todo o pecado. Então se submeta. Não é o que você quer, não é o que eu quero, é o que o Espírito Santo quer. Submissão é isso. Se você está numa vida, num namoro errado, num casamento errado, submeta-se ao Espírito Santo. Se você está numa sexualidade errada, submeta-se ao Espírito Santo. Caso contrário, é sepulcro caiado. E Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus. E o ai nesse caso significa condenados, julgados. Quarto ponto para nós, ore por pureza. Não podemos nos tornar limpos. Só Deus pode fazer isso para a gente. Jó, capítulo 14, versículo 4. Quem da imundície pode tirar coisa pura? Ninguém. Nenhum homem, nem mulher, nem pastor, nem ministro, nem padre, nem pai, nem amigo, nem mãe. Ninguém pode limpá-lo a não ser Deus. Nem uma caminhada a pé daqui até lá no Paraná com uma cruz nas costas pode mudar, pode purificar a tua vida. Nada. Para isso devemos orar, devemos confessar os nossos pecados a Deus, devemos pedir a graça dele, não só para nos limpar, mas para nos manter no caminho estreito da pureza. O que Davi orou no Salmo 51:10, meu irmão? Cria em mim o coração puro. Ele pediu isso já sendo crente.
Ele já era o Davi ungido de Deus. E o que ele está pedindo? Um coração puro. Ah, eu já sou convertido, meu coração é puro. Mentira! Nós temos que orar pedindo todo dia. Cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro, pois meu coração tornou-se impuro. Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aleluias. No momento, num piscar de olhos, a graça de Deus pode lavar o pecado, restaurar a pureza de coração. Mas quem quer entrar no caminho estreito? Aleluia. Alguém pode vir a um culto com culpa e pecado, e impiedade, e prostrar-se perante Deus e dizer: Deus, lava-me e ficarei limpo. Banhe-se no sangue do Senhor Jesus e saia purificado pelo sangue do Cordeiro. E o último tópico que eu quero falar nesta mensagem, que eu disse que seria uma mensagem extensa, ande com os justos. Se você quer ser puro, você deve andar com os que são puros. Meu querido, uma coisa puxa a outra. Pureza gera pureza. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Poderias então dizer que quem anda com os puros será puro, mas o companheiro dos insensatos provará da impureza. Querido, não é que a gente não vai testemunhar a Cristo nesse mundo, a gente vai. Mas eu quero dizer uma coisa para você jovem, para você criança, para você pai, para você mãe, para você idoso. Os nossos melhores amigos devem ser aqueles que estão buscando a santidade. Não caia nesse papel, o cara é legal, puxa, o vizinho é bom. Se não busca santidade, não é uma pessoa para caminhar. Não é uma pessoa para partilhar, a não ser que ele também busque a santidade. Não há como, meu irmão. Os nossos melhores amigos devem ser aqueles que estão buscando a santidade. Porque eles terão uma enorme influência na sua vida, meu irmão. Você tem que descobrir quem é o melhor crente. Quem é o melhor cristão? Quem é a melhor testemunha de Cristo? Descubra quem é o melhor, quem é justo, quem é santo, quem é puro. Quem de fato está buscando a Deus com pureza de coração. Porque há muitos falsos cristãos, crentes, há muitos falsos que dizem ser de Deus, mas a vida deles revela que eles não conhecem a Cristo e nunca tiveram um encontro pessoal com Ele. Então descubra, meu irmão, descubra pelo testemunho, descubra pela vida que ela leva. E a hora que você descobrir, aleluia, diga a ela: eu quero ser seu amigo. Meu Deus. Diga a ela: eu quero ser seu amigo. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. Entendeu? Não vos enganeis. Não vos enganes. As más conversações, presta atenção, é Bíblia. Eu estou falando nesta tarde. Eu gastei um tempo considerável para trazer nessa tarde uma mensagem aonde ela fosse repleta, aonde ela fosse repleta de citações bíblicas, para que a gente possa, se quiser questionar a Deus. Mas a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes, pouco fermento leveda toda a massa. Quem são seus amigos? Quem são? Porque diga-me quem são seus amigos. Eu vou te dizer quem você é ou quem você será.
Ande com justos. Porque isso purifica o coração. É se manter, querido. Salvação não é moda como a gente está vendo por aí. Missão, falar de Jesus, não é o que a gente está vendo por aí. Que tudo termina em pizza. Nós estamos num tempo, querido, que um cristão fiel é diferente do cristão infiel. É muito diferente. Talvez a vestimenta se pareça, porque é externa, mas as atitudes comprovarão o correto do incorreto. E é disso que nós estamos falando nesta tarde. O problema não está lá fora. O problema está aqui dentro. No coração. Muda-se a roupa, muda-se a camisa, muda-se isso, muda-se aquilo, mas não muda coração. Puros de coração. Jesus disse muito nesta palavra: ai de vós, escribas e fariseus. Vocês já estão condenados. Enquanto para a multidão lá no monte, volta a falar, ele disse o quê? Felizes, os puros de coração, bem-aventurados. Meu Deus. Eu creio que você anotou esses 5 pontos para você se manter. Aleluia. Para você se manter. Lave-se na palavra. Quantos que estão pregando a palavra e nunca leram a Bíblia inteira, ou não fazem o seu diário bíblico, não têm hábito de leitura? Quantos que não se banham no sangue, que é o segundo ponto? Quantos que não se submetem ao Espírito Santo? Acreditam em fábulas como se o Espírito Santo aprovasse aquilo que ele nunca aprovou. Não dá para... Vai orar por pureza como? Se não tem a submissão ao Espírito Santo, se não banhou no sangue de Cristo, se não tem a palavra, como que vai orar por pureza? E como que vai andar com os justos? Se é um injusto, se é um ímpio, disfarçado de cristão. É a crise da fé. Mas eu quero encerrar dizendo que ninguém é obrigado a seguir a tendência do mundo, só se você quiser. Deus respeita a sua decisão. Não culpe Deus pelo seu fracasso. Não culpe Deus pela família derrotada. Se ela está derrotada no momento na sua vida. Não culpe a Deus, porque eu estou dizendo, Deus pode mudar. Não diga que você não consegue. Porque de fato, realmente, você não vai conseguir. Mas não use isso como justificativa. Ao invés de falar eu não consigo, diga Deus. Tu pode todas as coisas, eu quero me submeter ao seu Espírito Santo. Eu quero me lavar na palavra, eu quero me banhar no sangue, eu quero me submeter ao Espírito Santo. Eu quero andar com justos. De que adianta? Eu sou cristão, mas frequenta lugares onde não existe cristão. Eu vou lá pregar. Você só vai pregar lá se Deus mandar. Se Deus não mandar, não vá. Que você também vai se corromper. Não queira ser o super-herói, dizendo eu vou lá porque eu vou evangelizar. Se Deus não te mandar, meu irmão, não adianta ir. Procure os lugares onde as pessoas buscam a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de enfeite para ela ser atraente. Ela é o que ela é. A palavra de Deus é o que ela é. Goste ou não goste, aceite ou não aceite.
Ela é o que ela é. Não precisa enfeitar, não precisa agregar coisas fáceis. Crendices populares, você não precisa acrescentar nada. Você não precisa bater tapinha nas costas de ninguém. Claro, você pode ter um amigo, você pode ter um irmão, você pode ter afinidade com esse e com aquele. Mas, se isso tudo lhe faltar, e você confiar em Cristo, você prevalecerá. Porque há muitos que estão buscando a vanglória, há muitos que estão buscando espaço no altar, espaço no ministeriado, espaço no púlpito. Só isso. Como se fosse um diploma, como se fosse um troféu. Eu cheguei aqui, e daí? Quantas almas agora você está alcançando com esse ministério que Deus te deu? Ninguém. Eu estou de boa. Não estamos entendendo. Eu quero louvar ao Senhor por essa palavra.